Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia nessa noite, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no primeiro dos evangelhos, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus 14, o verso 15 ao 21. E assim está escrito na palavra que prevalece. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comidas e mantimentos. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: tragam para mim. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. Olhou para os céus e os abençoou. Só então ele partiu os pães em pedaços e entregou a seus discípulos, que começaram a distribuir às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Senhor Jesus, se é a tua hora, meu Pai, nós lemos a tua palavra, repartimos com o teu povo, o teu rebanho, aquilo que está escrito no Evangelho de Mateus, contando mais um dos milagres que tu realizaste aqui na tua passagem por esta terra. Aplica a tua palavra lida nos nossos corações e nos ensina através do trecho que nós lemos. Nos ensina com profundidade para que possamos, ir entendendo melhor, continuar avançando em direção aos teus propósitos nas nossas vidas, em nome de Jesus. E o povo de Deus disse amém. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Eu tenho certeza que esse trecho que nós lemos da palavra de Deus é um trecho muito conhecido de vocês que aqui estão e de vocês que nos ouvem. Sabe, quando eu leio essa passagem e vou estudar essa passagem, eu não tenho como não falar da graça de Deus, da graça de Jesus sobre as nossas vidas. Porque ele passou o dia ali e estava ministrando, e quando chegou no momento da necessidade da carne, da necessidade do corpo, porque eles estavam alimentados espiritualmente, estavam com o mestre, mas quando chegou na necessidade do corpo, de sustentar o corpo, daquilo que a gente precisa no dia a dia para nos mover, aqueles que estavam ao lado de Jesus procuraram a saída mais fácil, assim como muitas vezes a gente procura. Vamos despedir logo o povo, porque está chegando o horário e não vai ter comida para esse pessoal todo. Imagina aí, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Imagine se hoje em dia não, mas imagine se naquele tempo as mulheres fossem mais curiosas que os homens, porque hoje não, né? Imagine naquele tempo. Então se você botar 2 para 1 aí, meu irmão, só mulher tinha 10.000. Menino que é mais curioso que todo mundo, 4 para 1 já está em 25.000 pessoas com fome. E Jesus, cheio de amor e carregado de graça, disse: vamos liberar não. Todo mundo vai sair daqui alimentado física e espiritualmente. E aí, para testar a fé de cada um deles, assim como Jesus faz conosco, ele olhou e disse: vai lá e providencia o alimento. E muitas vezes Jesus faz isso com a gente hoje.
a gente se pega em alguma situação que a gente quer transferir logo para Jesus. Isso aqui eu vou colocar no colo de Jesus. E Ele está aqui. Vai lá resolver que eu estou aguardando. Mas você vai entender um pouquinho mais disso nessa noite. Esse é um dos únicos milagres, se não o único, acho que é o único milagre de Jesus que está descrito e é comentado e falado nos 4 evangelhos. Porque caso vocês não saibam, nem tudo que está no evangelho está no outro. E esse é o único milagre que está nos 4. Rinaldinho confirmou ali. Eu gosto do cara pastor porque ele fala assim, ó. Então, se eu estava na dúvida aqui, agora eu tenho certeza. Mas esse é o único. Esse é o único dos milagres de Jesus que está descrito nos 4 evangelhos da Bíblia. E aí eu fiquei me perguntando e pensando o porquê esse é o único. Milagres maravilhosos, mas por que esse é o único que está relatado nos 4? Claro que tinha um simbolismo, um significado muito grande para os judeus. Eles tinham que entender alguma coisa, então isso tinha que ficar massificado e tinha que ser relatado nos 4 mesmo. Você vai entender um pouquinho mais disso nessa noite. Eu acho que não só um motivo, mas pelo menos 3 motivos distintos para que aquele milagre fosse realizado. O primeiro deles era para ilustrar Jesus Cristo como pão da vida. Para mostrar àquela multidão que Ele era o pão da vida, como Ele vai declarar mais na frente. O segundo ponto era para ele ilustrar aos judeus que Ele era alguém maior do que Moisés. Porque os judeus tinham, Moisés o nosso mestre, porque Moisés libertou o povo, porque Moisés deu ao povo maná no deserto, ele clamou a Deus, Deus mandou o maná, certo? E Jesus pegou o pão e multiplicou. Então Ele falou, eu sou o pão da vida, eu sou maior do que Moisés, e para demonstrar que Ele tem poder sobre toda a criação. Porque se a gente parar para analisar os milagres que estão relatados na Bíblia, e são inúmeros milagres que são relatados que foram feitos por Jesus, apenas 2 apenas, Jesus usou o poder dele criador. Todos eles foi o poder transformador. Tinha lepra, foi curado. Morreu, ressuscitou, mas o corpo estava ali. Mas só 2 vezes ele criou, mostrando que assim como o Pai, Ele é um Deus criador. Quando Ele transformou água em vinho, Ele criou o vinho. E quando Ele multiplicou o pão, Ele criou novos pães. Para mostrar, eu sou o Deus que cria também. Então já comece a se segurar na sua cadeira, porque você vai entender que independente do que você está vivendo, se não existe, Ele pode trazer existência para você. Porque Ele é o Deus criador. Ele é o Deus criador também. Como nós sabemos e entendemos, este foi um tremendo milagre realizado por Jesus. E Ele mostra Jesus sim como o pão da vida. Ele mostra Jesus como aquele que pode suprir a necessidade de toda a humanidade. Outras vezes a gente consegue olhar pela perspectiva de que Jesus pode pegar um pouquinho e transformar em muitão. Então tem várias perspectivas que a gente pode olhar, ou vários ângulos que a gente pode olhar essas passagens, ou esta passagem e este milagre específico. Que a gente já entende aquele outro ponto de vista, que Jesus é o pão da vida, que Jesus multiplica, que do pouco Ele faz muito. Isso tudo a gente já entendeu. Já ficou claro. Mas hoje a gente vai tentar olhar um pouquinho da perspectiva do pão e do peixe. Não vamos tentar explicar a mecânica do milagre, nem a mecânica do que Jesus fez e por que Ele fez. Mas uma das coisas que a gente precisa apontar e esclarecer é que Jesus pegou uma pequena quantidade de pão e ampliou em muito o seu potencial de utilidade. Então, às vezes você tem um potencial, mas você julga que o potencial que você tem, não, eu tenho até um diferencial, sabe? Deus me deu um dom, Deus me deu alguma coisa, mas é tão pequenininho. Você já vai começar a entender que o pequenininho é para você, mas dependendo de onde você coloca, ele se transforma em muita coisa. É igual uma semente. Uma semente é desse tamanho. Se você colocar ela aqui, em cima dessa mesa, vai passar a eternidade e ela vai estar pequenininha. Mas se você colocar ela no lugar certo, se você plantar, ela vai virar uma imensidão. Ela vai virar muitos outros frutos e muitas outras sementes que vão virar outros frutos e vão virar outras sementes e vai virar uma roça inteira daquilo que você plantar. Então aquilo que Deus te deu,
dependendo aonde você colocar, dependendo aonde você depositar, você vai ver o resultado daquilo e o potencial realmente que aquilo tem. Está entendendo até agora? Aleluia, eu gosto assim. Eu gosto assim. Cadê você, Santos? Levante a mão aí, jovem. Fiquei feliz quando você botou no Instagram: mãe, eu estou voltando para Salvador. Eu botei logo embaixo a resposta: vou lhe ver na igreja. Está ali, acompanhando. E aí, se não escotar, Naldinho, ó, Ramon está dizendo que é verdade, que se não escotar, você escapole. Você está dando risada, Daniel, mas é para você também, jovem. Estou de olho em você também. Porque tem ovelha que você tem que tratar assim, sabe? Mais próximo. Você torce assim: não, meu irmão, dê risada. Vi todos os stories do fim de semana. Aleluia. Não falou nada, só balançou a cabeça, amor. Só balançou a cabeça. Mas vamos para frente. E eu queria te lembrar nessa noite que às vezes a gente pode se sentir insignificante, às vezes a gente pode se sentir pequeno, às vezes a gente pode se sentir diminuído. Ou porque a gente não acredita no potencial que a gente tem, ou porque às vezes pessoas próximas a gente tentam mostrar que a gente não vale nada. Porque se alguém que não te conhece, nunca te viu na vida, passa por você e fala assim: rapaz, você não vale nada. Você não sabe quem é, não vai te abalar em nada. Agora, quanto mais próxima a pessoa for de você, te conhecer na intimidade, se disser aquilo vai te abalar. Mas o que eu quero que você vá guardando no seu coração nessa noite é: por mais que você se sinta insignificante, já vou te adiantar que você não é. Você é muito valioso, você é muito valiosa para Deus. Se não fosse, não estaria aqui sentado. Porque na corrida da vida, você foi o esperma campeão. Então não é à toa. Já como não era nada, não tinha nem nascido, já estava ganhando corrida. Então você não é insignificante, já nasceu com DNA de campeão, nasceu para vencer, e é para isso que Deus te fez. Coloque isso no seu coração. Não se sinta insignificante. Ah, mas às vezes eu sinto que eu sou insignificante, às vezes eu sinto que o meu trabalho é pequeno demais, que minha família é pequena demais, que a minha casa é pequena demais, que a minha igreja é pequena demais, que eu sou limitado, que minha igreja é limitada, que meu trabalho é limitado, que minha família é limitada, que minha mente é limitada. A quantidade de pão ali, a Bíblia diz quantos eram. Tudo que você consegue medir é limitado, sim ou não? Então o pão era limitado. 5 pães. A Bíblia não fala assim, ó, tinha uma porção de pães e tinha uma quantidade de peixe, não, meu irmão. Tinha 5 pães e a Bíblia nem fala 2 peixinhos. É 2 peixinhos, meu irmão. 2 peixinhos é pititinga. Pititinga chama como lá, Naldinho? Sua terra pititinga. Não é Pitinga. Pitinga é coisa da Bahia. Lá não é Pitinga, lá é outro nome. Eu vou lembrar o nome, que eu já sei como é lá na Paraíba, é outro nome. E lá, olha quem falou aqui. Aí alguém falou aqui, lá é diferente. Mas enfim, eram 5 pães e 2 peixinhos, então era uma quantidade limitada de algo que Deus precisava usar. E o que Ele está querendo nos ensinar é que se é limitado para mim e para você, mas a partir do momento que a gente começa a colocar as nossas limitações e aquilo que Ele nos dá na mão dEle, a coisa começa a mudar de figura. A coisa começa a mudar de figura. Ah, bispo, mas a minha inteligência é muito limitada, mas eu não tive estudos, eu só fiz até o 1º grau ou 2º grau, hoje eu não sei mais como é que chama, é ensino médio, é fundamental, não sei, mesmo 1º, 2º grau e faculdade. Então eu não tenho isso, não tenho estudo, é porque eu sou limitado. Você é limitado para você, mas nas mãos do mestre Ele consegue. Vai entendendo. Qualquer coisa colocada nas mãos do Senhor, seja essa coisa um indivíduo, seja uma igreja, seja um talento, ela será usada por Ele de maneira poderosa e notável, de maneira sobrenatural. Lembre que o que Ele fez por 5 pedaços de pão. E quando a gente tem que lembrar, muito provavelmente o pão é o pão que se come lá até hoje. Fala assim, não, 5 pedaços de pão. O cara pensa logo, não, meu irmão, pega uma vara de pão, corta em 5 pedação. Não, meu irmão, o pão lá é aquele pão que a gente conhece como pão árabe. É um disquinho assim, é fino igual papel. 5 negócios daquele, 2 peixinhos, o cara enrolava e botava até no bolso. Pra você saber que era pouco mesmo.
Mas não interessa o que os seus olhos estão vendo. O que interessa é aquilo que Deus enxerga e para que Ele quer usar aquilo. Ah, mas meu pão é tão pequenininho. O peixe só tem espinha, bicho. Aos seus olhos e aos meus olhos. Mas nas mãos do mestre é diferente. Ele vai usar para o propósito que Ele quer. E o propósito dele, quando Ele estabelece, espanta a multidão, meu irmão. E o melhor de tudo, a gente não vai nem falar sobre isso hoje, mas já falando, não era nem para falar, mas já falando. Aquele pouquinho que você tem na mão dele, vai espantar a multidão, vai alimentar a multidão, ainda vai voltar muito mais, muitas vezes mais. 5 pedacinhos de pão. Pão árabe que é aquele que parece uma pizzazinha assim, pequenininho, só que ele é fino, meu irmão. Ele é fino igual uma folha. A Bíblia diz que sobrou de pão 12 cestos. Porque podia ter sobrado 12 pedaços. 1 pedaço, 5 pedaços. Todo mundo comeu e sobrou 2 pedaços. Todo mundo comeu. E a Bíblia fala que comeu o quanto quis. Não foi regrado, não. É naquele esquema bíblico, como a gente gosta. Quanto quis. Que foi repartindo e foi comendo. Eu quero mais. Aí, feliz, velho. Feliz, meu. Buffet livre. É isso aí. Era um rodízio de pão e peixe mesmo, naquela época. Aí você vai hoje no rodízio e está achando que está abafando. Naquela época o pessoal foi no rodízio de pão e peixe. Jesus, ele é assim. Colocou nas mãos do mestre. Uau. E ele ampliou o potencial. Ele ampliou o propósito. Ele ampliou o efeito. Ele saciou aquele que precisava. Ele abençoou as pessoas que estavam no entorno. Vá pegando quantas coisas. Mas enquanto a gente fala dos ministérios da mão do mestre, eu quero destacar 3 pontos. O primeiro ponto é que o mestre, ele abençoou o pão. O mestre abençoou o pão. Lá em João 6,9 ele diz que o pão e o peixe vieram de um menino, no meio da multidão. Conseguiram enxergar um menino que tinha lá o seu lanchinho. E os judeus da sua cultura, eles são muito ligados na gratidão a tudo. A gente já viu aqui na igreja, quando a gente celebra a ceia, nós levamos o pão aos céus e agradecemos, e assim também o vinho e agradecemos, e da mesma forma Jesus fez. Bendito és tu, Senhor nosso, Rei do universo, que criastes o fruto da videira e que tirastes o pão da terra. Então, chegou na mão de Jesus recursos desse tamanho, que se ele fosse olhar, se ele fosse observar o tamanho do problema, 5 pães e 2 peixes, meu irmão, é o que ia ficar. Ele viu a multidão, chegou recursos desse tantinho só, mas quando chegou, ele agradeceu. Chegou, ele agradeceu. Automático, como aprendeu desde pequenininho. Jesus, tudo que nós achamos foram 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, eu te agradeço, porque nós temos alimento. Nós temos pães, no plural, e temos peixes. Até isso eu vejo tremendo, porque poderia ser um pão e um peixe, ia multiplicar da mesma forma. Mas o que eu entendo, para mim, isso é o que eu entendi, que mesmo que seja pouco, é no mínimo 2 de cada, porque ele já traz múltiplo, ele já traz no plural. Então se você olhar, foram 5 pães e 2 peixes, não, meu irmão, foram peixes e pães. Mas eram 5.000 e tinham peixes e pães. E assim também é na sua vida. Às vezes você não enxerga os dons que Deus tem te dado, às vezes você não enxerga os presentes que Deus tem colocado dentro de você, e você está mais focado na multidão, você está mais focado nas ondas do que está acontecendo, mas está dentro de você aquilo que Ele criou especificamente para você, para que você alcançasse o seu propósito e mudasse o seu entorno. Que imagine as pessoas que estavam ali, que viveram aquele milagre. Porque para quem estava mais afastado, não estava entendendo, estava chegando o pão, estava chegando o peixe. Mas quem estava mais no centro, mais próximo, estava vendo acontecer a multiplicação de fato. Imagine você sair, cada um ali dos apóstolos saiu com um pouquinho de peixe e um pouquinho de pão, meu irmão. E quanto mais você quebra,
mais o bicho rende. Quanto mais você quebra, mais ele rende. E quebra o peixe, mais peixe. E quebra o pão e mais pão. Aí tem muita gente que fala assim, não, bispo, nesse negócio de pandemia eu estou quebrando. Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. O mestre, primeira coisa que ele fez, ele abençoou o pão. O ponto dele, Jesus tomou o pão em suas mãos, ele olhou para os céus e ele agradeceu, independente da quantidade. Se o pão estava ali, ele foi grato pelo pão. Aí eu não vou nem falar só em relação ao alimento. Você tem sido grato a Deus dia a dia pelas bênçãos que Ele tem te dado? Deus, Ele é o supremo Deus do universo. Imagina se Ele falasse assim, não, a humanidade está poluindo demais a terra, poluindo demais o ar, eu vou dar uma segurada aqui no oxigênio 5 minutos, só 5 para dar um refresh. Isso é graça, é misericórdia, meu. Você tem agradecido pelo ar que você respira? Quando você acorda de manhã, eu falo, minha esposa fala sempre isso comigo, ela assim, de manhã, né, quando ela acorda cedinho, tem sempre um passarinho na janela cantando. E ela fala sempre a mesma coisa, amor, você viu que coisa linda, Deus mandou um passarinho. Melhor coisa é você acordar com um passarinho cantando do que o celular. Esse é o cuidado do Senhor. Existe gente que fala assim, um maldito passarinho cantando uma hora dessa. O Senhor nos acordando com sinfonia. Aí você acorda de manhã, você veja as flores abertas daquilo que Ele preparou para que pudesse perfumar o nosso dia a dia. E nem sempre, ou melhor dizendo, na maioria das vezes a gente não se lembra para dizer muito obrigado, Senhor, porque nos mínimos detalhes o Senhor tem cuidado de mim. A gente olha para aquilo que quer nos satisfazer de alguma forma. Não, a flor está lá, o passarinho cantou, mas a gasolina no meu carro Deus não botou. Você orou pelo pouquinho que está no tanque? A gente tem que aprender a ser grato nos mínimos detalhes. E Deus, Ele é um Deus tão detalhista, que antes disso tudo, se a gente for ler a passagem, quando chegou o pão na mão dele, ele falou, bota o povo para sentar. E divide assim, porque Ele é um Deus que faz tudo com ordem e decência. Dividiu o povo, senta na grama, se acalma. Acalmou? Mas todo mundo com fome já, fim do dia. Senta aí. Traz o pão, vou abençoar o pão. Vai dar certo. Então eu quero te dizer nessa noite também, acalma o seu coração. Ah, mas eu estou com fome, isso, mais isso aqui. Acalma o seu coração, se assente na grama e comece a dar graças pelo que você já tem. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo do Senhor, Ele abençoou o pão naquele dia. E Ele abençoa a minha vida e a sua vida dia a dia. As coisas vão muito bem quando o Senhor está abençoando. A igreja é um lugar glorioso quando o Senhor está abençoando. A nossa casa é um lugar glorioso quando o Senhor está abençoando. A nossa família é um lugar maravilhoso, glorioso quando o Senhor está abençoando. Reserve um momento para pensar comigo sobre como e quantas vezes o Senhor já abençoou a sua vida até hoje. Porque às vezes a gente já passou por tantas lutas e o Senhor nos concedeu tantas vitórias e tantos momentos maravilhosos que por conta às vezes de uma coisa tão pequena, de uma dificuldade momentânea agora, a gente abre mão de todo um passado que Deus já viveu conosco e nos fez viver de milagres. Quando a gente para fazer essa reflexão, a gente começa a entender o quanto o Senhor já fez. E não fez por obrigação nenhuma. Ele fez porque Ele nos ama. Nos ama tanto que Ele mandou seu Filho Jesus à cruz para morrer uma morte sofrida, para que a gente fosse alcançado e tivesse direito a viver uma vida de plenitude aqui na terra. Todos nós amamos quando o Senhor está abençoando. Todo mundo ama. O Senhor, Ele não espera que nós lhe paguemos por bênçãos que Ele nos concede. O Senhor não espera que nós paguemos por favores que Ele nos concede. O Senhor não espera nenhum tipo de pagamento nem de contraprestação por nada que Ele nos entrega. Tudo que Ele quer em troca é o nosso amor. Tudo que Ele quer em troca é a nossa comunhão. Tudo que Ele quer em troca é um tempo com Ele de qualidade. A gente recebe tantas e tantas coisas do Senhor. A gente tem que parar um pouquinho para dizer muito obrigado. Dizer, Senhor, eu te amo, você é tremendo.
Você é maravilhoso, Senhor, eu não mereço, mas mesmo assim o Senhor me alcançou. Eu não mereço, mas mesmo assim o Senhor me deu. Então, primeiro ponto, o Senhor abençoou o pão. Nunca esqueça de abençoar as coisas que Deus tem te dado, de ser grato por aquilo que Ele tem te dado. Que este é o primeiro ponto. O segundo ponto, esse é um ponto mais duro, que abençoar sempre é muito bom. Mas quando Ele abençoou o pão continuou pão. Os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos. Ele levantou os céus, Ele ofereceu, Ele abençoou e continuou a mesma quantidade. Não multiplicou, não rendeu, o potencial não alcançou a multidão. Depois da bênção permaneceu o mesmo. Aí a Bíblia fala que depois que Ele abençoou, Ele partiu o pão. Primeiro Ele abençoou, depois Ele partiu. E as mesmas mãos que Ele usou para abençoar, Ele usou para partir. Antes que o pão pudesse ser compartilhado, antes que o pão pudesse ser distribuído, antes que a bênção fosse distribuída na sua totalidade, antes que alcançasse todos que eles tinham que alcançar, ele tinha que ser partido. Uma das grandes verdades que é muito difícil para nós humanos entendermos é que aquelas pessoas que Deus deseja usar grandemente, algum dia ou de alguma forma, Ele machuca profundamente. Você pode estar dizendo assim, bispo, mas o que é isso? Isso é um absurdo. Um período de quebrantamento sempre vai preceder um tempo de utilidade. Sempre. Não podia ser diferente, porque não foi diferente com Jesus. Não foi diferente com o Mestre. Antes que Ele pudesse ser o Salvador e o resgatador das nossas vidas, Ele teve que ser quebrado na cruz. E Ele só conseguiu alcançar a humanidade toda quando Ele foi partido. E às vezes a gente passa por alguma prova e alguma dificuldade e já começa a se lastimar, e já começa a praguejar e dizer, Deus, não é possível. Por que eu, Senhor? Por que está fazendo isso comigo? A gente ama as bênçãos e a gente tenta evitar as derrotas e os maus caminhos. No entanto, as bênçãos são boas, mas os quebrantamentos são necessários. Não tem como fugir disso. Um dos exemplos claríssimos que nós temos na Bíblia é a vida de Jó. Um justo. Todo tipo de mazela. Perdeu família, perdeu os filhos de forma trágica, perdeu toda a sua fortuna, perdeu os seus rebanhos. Coberto de doenças e chagas. Nunca praguejou, não tinha porquê, mas foi quebrado. E a gente só vai entender o porquê no fim do livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. O quanto Jó prosperou e até onde o Senhor alargou as tendas de Jó. Mas a gente só pode ser alargado depois que é quebrado. Eu sei que tem muita gente que pode estar pensando assim, poxa, bispo, eu não vim aqui para ouvir isso hoje. Eu quero que você entenda uma coisa. É que o Senhor, Ele sabe exatamente o que é caro e o que tem valor para mim e para você. O Senhor, Ele sabe exatamente quando Ele quer chamar a minha e a sua atenção e Ele quer trazer a mim e a você para perto dEle aonde tocar. E aonde e por onde Ele vai começar a quebrar. Mas quando você começa a entender que quando Ele vai quebrando, Ele vai multiplicando, não a dor nem o sofrimento, mas Ele vai quebrando a proporção daquilo que você era para transformar você em algo muito maior. Para que você deixe de ter o alcance de alguém
que pode prover sustento para você e possa passar a sustentar, não só sobre a ótica financeira, mas na ótica mais ampla, passar a sustentar milhares de pessoas. Mas para isso, tem que ser quebrado. Pô, bispo, dura essa palavra. E o Senhor sabe onde tocar. Talvez você esteja passando por um período de quebrantamento agora. Por um período de ruptura. E esses períodos de ruptura são duros. Creia, eu sei o que eu estou falando. Mas deixa eu te falar uma grande verdade. Não sei se você prestou atenção, mas nós falamos algumas vezes aqui nessa noite. Aonde o pão estava quando ele estava sendo quebrado? Aonde o pão estava quando ele estava sendo partido? Ele estava nas mãos do mestre. Não é ninguém que vai te quebrar, não é o diabo que vai te quebrar, não são os demônios que vão tentar partir você, nem quem você é. Quando você estiver sendo quebrado, vai ser o momento que você mais perto estará do seu Salvador. Porque para Ele nos partir, Ele nos toma na mão e Ele nos eleva aos céus. E até enquanto Ele está partindo, Ele está nos elevando. Sabe, não fuja das mãos do Senhor. Não fuja das mãos do Mestre. Porque o processo, sim, ele é doloroso. Não vou esconder de ninguém. O processo é duro. Mas quando a gente entende que nós estamos na mão dele, isso nos traz um conforto indescritível. E o pão nunca esteve mais perto do mestre de quanto ele estava partindo o pão. Falamos que Jesus abençoou o pão, o primeiro ponto. Segundo ponto, que ele quebrou o pão. E o terceiro e último ponto, o mestre ampliou o pão. Os 5 pequenos pães e 2 peixinhos eram suficientes para alimentar um menino. Não eram nem suficientes para alimentar um adulto, uma criança. Lamentavelmente, eles eram insuficientes para alimentar uma multidão. No entanto, quando eles foram elevados aos céus, abençoados e quebrados pelo Mestre, sua capacidade foi ampliada. Isso se aplica a mim e a você. Quando nós estamos nas mãos do Senhor Jesus, do nosso Salvador, nós nos rendemos a Ele. Deixamos que Ele nos use da forma que Ele quer. A primeira coisa que Ele vai fazer é nos tomar nas mãos. Vai nos elevar aos céus, vai abençoar nossas vidas, então vai começar a nos partir. Depois que Ele começar a nos partir, Ele vai estar ao mesmo tempo nos partindo e ampliando as nossas tendas, ampliando os nossos territórios, ampliando as nossas capacidades, ampliando o nosso propósito, ampliando os nossos sonhos, ampliando as nossas promessas, ampliando o nosso ser. E Deus, Ele nos quebra, e quando Ele nos quebra, Ele amplia o nosso ministério. Não tente fugir quando o Senhor tenta pegar você. Não tente fugir. Quando Ele está quebrando você, era para que Ele possa te usar de forma maior, para que Ele possa te usar de forma mais abundante, para que Ele possa te usar de forma mais profunda, para que Ele possa te usar de forma mais tocante, para que Ele possa te usar de forma mais milagrosa e com alcance muito maior do que você já sonhou um dia. Pense em Elias, próximo a um riacho seco. Pense em Jacó, quando serviu o seu tio Labão por anos e anos, décadas. Pense em Paulo, na prisão. Pense em Moisés, no deserto. Não se esqueça de José, que era as meninas dos olhos do seu pai, mas acabou sendo vendido como escravo. Foi preso injustamente, para que o Senhor, no tempo de Deus, o exaltasse
no trono do Egito. No tempo de Deus, Deus o feriu profundamente para que no tempo certo pudesse usá-lo muito. Se você foi abençoado por Deus, se você já sentiu que foi quebrantado, já passou por um processo de quebra, de ruptura pelo Senhor e através do Senhor, eu só quero te dizer nessa noite, se prepare, porque Ele tem um plano para a sua vida tão grande, tão glorioso, que vai muito além daquilo que você possa imaginar ou pensar. Porque Deus, Ele não muda, nele não há sombra de variação. E assim como Jesus fez com aqueles poucos pães e peixes, que tomou em suas mãos, elevou os céus, abençoou e partiu, e multiplicou, Ele continua a fazer na minha e nas suas vidas. Eu creio assim. Aqueles pães e peixes foram muito usados pelo Senhor naquele dia. Mas antes que Ele pudesse usar todo o potencial daqueles pães e peixes, Ele teve que tomar nas suas mãos. Há pessoas aqui que têm potencial muito grande, mas a minha pergunta é se você já está nas mãos do Mestre. E tem pessoas talvez que pensam que não tem potencial nenhum. Da mesma forma eu te pergunto, você já está nas mãos do Mestre? Porque quando nós estamos na mão do Senhor, Ele nos traz para perto, Ele nos abençoa, Ele nos parte, mas Ele traz abundância. Abundância. Uau, onde é que você imaginaria? 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão e ainda sobrar tanto e tanto. É assim que Deus quer fazer com você. É assim que Deus quer fazer comigo. Lugares que a gente não sonhou, lugares que a gente não imaginou, não pensou. Quando nós colocarmos a nossa vida de fato nas mãos dEle, é para onde Ele vai nos levar. Alguns precisam colocar a vida lá, para que o Senhor possa salvar a sua alma e começar a usá-lo para a sua glória. Outros já estão salvos. Outros já estão salvos, mas eles próprios estão no comando da sua vida. Não passaram o comando da sua vida para o Senhor ainda. O Mestre não está no controle. Eu te peço nessa noite que você coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Não há melhor lugar a estar do que nas mãos do Mestre. Lembre-se que nós falamos, por mais que seja no momento de quebra, é o momento que mais estamos perto do Senhor, porque até para quebrar Ele tem que nos tomar nas mãos.